Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Hoje a notícia é mais interna que externa, né? Saiu uma matéria, já não é a primeira, né? Mas hoje a Andréa Sadi publicou na coluna do Globo: crise na campanha de Lula escala, ou seja, aumenta, e petistas querem Franklin Martins fora da comunicação. Aí o subtítulo é: marqueteiro da campanha do ex-presidente Augusto Fonseca também é criticado por membros do partido. Esse tipo de generalização é muito comum no jornalismo e, ao mesmo tempo, ela é pura desinformação. Não tenho nada contra a Andréa Sadi, mas, assim, quando ela escreve petistas querem Franklin Martins fora da comunicação, ela generaliza de um jeito que parece que o partido inteiro quer o Franklin fora da comunicação. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E, a partir de agora, tudo que vai acontecer no processo de notícias da campanha política terá uma pimenta a mais, que muitas vezes, é verdade, vem do que a gente costuma chamar de fogo amigo. A disputa pela campanha do Lula, a campanha do Lula deste ano de 2022, sim, há disputa. Como sempre existiu disputa por qualquer campanha no PT neste ano e em qualquer outro partido. É padrão, né? Esse tipo de eu quero isso, eu quero aquilo, o fulano de tal não atende, as primeiras peças são sempre muito criticadas e a vida segue. E a vida segue. Como não tem notícia de grandes problemas relativos à campanha do Lula, por exemplo, Lula caiu 5%, Lula perde votos no Nordeste, as mulheres estão deixando de votar no Lula, vai começar a aparecer coisa desse jeito. Bom, vou tentar aqui explicar para vocês o que está colocado. O Franklin Martins foi escolhido como o coordenador da campanha do Lula, pelo Lula. O Gilmar Tato é o secretário de comunicação eleito no PT para ter a responsabilidade sobre a comunicação do PT. Bom, quem paga a campanha? O fundo partidário do PT é que vai pagar a campanha do Lula, como vai pagar a campanha dos candidatos a governadores, dos candidatos a senadores, dos candidatos a deputado federal. O fundo partidário que é destinado ao processo eleitoral, porque tem o fundo partidário destinado à vida dos partidos políticos. O dirigente que está no controle da comunicação é quem decide tudo sobre esses recursos? Não, nunca foi assim e não será assim desta vez. O Lula tem influência fundamental na escolha dos seus assessores, dos seus marqueteiros? Sim, sempre foi assim e dessa vez será assim de novo. Bom, eles têm tido problemas, pelo que eu apurei, sim. Sim, de fato, há alguma, vamos dizer assim, alguma indisponibilidade de diálogo entre o Gilmar Tato e o Franklin. Isso é novidade? Não. Sim, isso é comum no PT. Isso é comunsíssimo no PT. O João Santana foi marqueteiro de não sei quantas campanhas do PT desde 2006 até acontecer lá até 2014, quando a Dilma foi reeleita, e depois ter toda a crise do que a mídia chamou de petrolão. O João Santana tinha relações extremamente positivas com os presidentes do PT naquele momento, com os secretários de comunicação e com os tesoureiros? Não.
Havia sempre, porque o marqueteiro quer cobrar mais, porque o marqueteiro acha que deve ser feita um tipo de abordagem política, e as pessoas acham de outro jeito. E essas crises não podem ser infladas pela militância e não podem ganhar contornos de disputa dentre aqueles que estão numa luta muito maior, que é a derrubada do fascismo e do fascista que está no poder, que é este atual presidente, o Jair Bolsonaro. Haverá a quem diga, Rovai, mas você está sendo muito ingênuo, é muito dinheiro que está em jogo. É verdade, são 40 milhões, segundo a Andréa Sadi e segundo vários outros sites, o contrato feito pelo marqueteiro escolhido pelo Franklin Martins, que é o Augusto Fonseca, 40 milhões de reais para fazer a campanha de Lula à presidência da República. Isso é muito? Olha, é bastante dinheiro. Mas vou dizer para vocês que outras campanhas presidenciais custaram muito mais caro. Mas muito, muito mais caro. Inclusive, porque essas campanhas não eram feitas só com dinheiro de Caixa 1. Eram feitas, sim, com dinheiro de Caixa 2. Inclusive, né, o próprio Lula e outras tantas lideranças políticas brasileiras já disseram isso. Agora, a campanha tem um nível de financiamento público que permite que você não precise ir mais às grandes empresas com o pires na mão. Isso é positivo, isso deve ser defendido por aqueles que acreditam no processo democrático, né, a partir de instrumentos públicos. Sem esse puritanismo udenista de dizer, estão gastando o meu dinheiro porque vai se sair pela empresa, depois ela vai querer algo em troca, e aí você vai pagar 2 vezes, você vai pagar dobrado. Então, resumindo, essa crise, ela existe, tem uma disputa pelo controle da campanha do Lula, isto é parte do jogo político, das disputas internas de partidos. Isso acontece em qualquer partido político, quando tem interesses, inclusive, posteriores, ou seja, quando você tem perspectiva de poder. Nesse caso, há uma perspectiva imensa de poder, porque o Lula tem todas as chances de se tornar presidente da República a partir de 2023, e tem gente que já começa a disputar o governo antes de ganhá-lo. E acho esse é o grande risco, né, que corre a campanha do Lula. Tem gente já dividindo o ministério. Tem gente já discutindo cargos no BNDES. Tem gente já querendo falar, essa pauta é minha, esse pedaço é meu. Aqui entre nós, ontem lá, por exemplo, o PSB falou, nós queremos o meio ambiente. Mas é uma sinalização muito ousada para uma disputa que ainda está acontecendo, né? O Lula não é presidente da República ainda. O Lula vai ter que derrotar o Bolsonaro nas urnas e com algum nível de folga, se possível no primeiro turno, para a gente poder ter um governo nos primeiros 6 meses, 1 ano, com algum nível de tranquilidade. Então é bom ter juízo. É bom ter juízo. A militância ter juízo para não dar a esse tipo de disputa algo que ela tenha que entrar num dos dois lados, jogar para um dos times, começar a criticar a campanha antes de a campanha ter ido às ruas, né? Deixa lá, o marqueteiro esse foi escolhido, que ele faça o trabalho. Se não tiver bom, que se discuta no centro da campanha e que o Lula, que é o cara que vai estar com a bunda na janela, decida se quer ele ou não. Não é isso, não deve ser assunto de rede. Não deve ser assunto de rede. E enfim, seria também importante que os dirigentes e os coordenadores, etc., que provavelmente estão fazendo esse jogo político pela mídia tradicional, porque você pode falar o que você quiser,
Eu duvido que André Sadi tenha inventado essa matéria, tenha dormido, acordado de manhã e falado, sonhei com isso e fez a matéria. Alguém foi cantar essa bola no ouvido dela. Alguém está fazendo esse jogo do fogo amigo. Esses alguém que segurem sua ondinha, porque não tem vitória antes do tempo. E disputar já, a partir de agora, algo que não se conquistou é extrema burrice. Então, fica aqui o recado nesse Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todos e todos.